Olá, tchutchuquinhos do meu coração, né? Quanto tempo que nós estamos, né? Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Hoje, mais uma aula para nós, projeto de vida, né? Além dos professores ilustres, né? Que faz parte aqui comigo, hoje nós temos uma professora mais ilustre ainda, a presença da professora Rosiane. Mas eu ainda não vou falar, vou deixar com que ela se apresente, né? A gente vai começando aqui dando as boas-vindas a vocês. Hoje a nossa aula é sobre, né, a vida em paz e o melhor mundo do mundo. Né, professora Eliane? Tudo bem com a senhora? Como vai? Olá, boa tarde para todos. Essa aula está sendo a gravação da aula agora. Hoje é dia 17 de agosto de 2020. Continuamos ainda no distanciamento social. E então vocês talvez vejam esse vídeo à noite, de madrugada ou pela manhã, mas eu digo boa tarde a todos, aos meus amiguinhos André Aguinaldo e André Costa e a minha linda, maravilhosa e anja e amiga, professora Rosiane. Nós vamos falar hoje sobre a paz interior e a necessidade também de fazer assim uma relação entre a paz e os conflitos violentos ocasionados pelas desigualdades sociais e essa necessidade de a gente buscar a paz, tanto a paz interior quanto também a paz social. Eu deixo meu boa tarde agora para o André Aguinaldo, ele fala um pouquinho e passa para a Rosiane. Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para essa aula, e vou já passar a palavrinha para a nossa amiga Rosiane, para ela falar o seu currículo riquíssimo de conhecimento e coisa mais. Vai, Rosiane. Boa tarde, sou a professora Rosiane, professora de matemática, então, riquíssimo em conhecimentos matemáticos. Projeto de vida, estou aqui para aprender com vocês, com os mestres. Agradeço o convite, agradeço os adjetivos também, e saiba que o carinho é recíproco com todos vocês. Olha, ela é professora de matemática, mas ela multiplica o conhecimento da gente, ela divide amor, ela aumenta o bem-estar da gente, ela é perfeita mesmo, matemática e humanamente falando. Muito obrigada, professora Rosiane. Obrigada. Então, pessoal, nós temos aí logo de cara duas imagens, né, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre, né, o eu sou, né, sobre as escolhas que a gente faz, né, e as coisas na vida que às vezes, né, a gente tem que abrir mão e a gente vê que de repente não sai do jeito que nós queremos, mas a gente ainda tem essas escolhas para a gente fazer, né, a questão, como a professora diz, da paz interior. Professora Eliane, comente um pouquinho para nós a respeito, né? Sempre você que abre, né, para nós, faz essa introdução muito legal. Eu deixo a palavra agora com a senhora. Com essa aula, a gente vai trabalhar então um pouquinho essa questão mesmo de paz, e a gente vai trabalhar a prudência, o humor, a generosidade e a tolerância. E essas aulas são direcionadas para alunos do primeiro ano do ensino médio. E todas as aulas dos primeiros anos, ela é direcionada para um autoconhecimento, né? Então, eu sou as escolhas que faço todos os dias. Então, eu sou isso. Eu sou a escolha que eu faço hoje. Amanhã é uma nova escolha, depois da manhã é uma nova escolha. Por isso, a gente tem que se autoconhecer para saber fazer bem as nossas próprias escolhas, né? E as melhores coisas da vida não são coisas. Na verdade, a gente trabalha para ter coisas, né? O nosso lado profissional é para ter coisas. Mas, na verdade, as melhores coisas da vida não são coisas. Então, as melhores coisas que a gente pode ter de valor mesmo são as amizades, é a saúde em primeiro lugar, né? São as amizades que a gente aprende a cultivar, as coisas boas que a gente consegue fazer para as outras pessoas. Porque tem sempre uma coisa que eu penso em relação ao autoconhecimento, à paz interior, é que o bem que a gente faz, a gente pensa que faz para os outros, mas, na verdade, é uma conquista de bem muito grande para nós mesmos. Então, quando a gente faz o bem para o próximo, a gente fica melhor, a gente fica bem, e a gente se constrói melhor. Então, tudo que é bom para escolher de hoje é a gente fazer o bem, né? Quando a gente fala em paz,
sim, espiritual, paz interior, o melhor de toda a paz interior, eu acho que é estar bem com os outros. Porque quando você está mal com você mesmo, você mostra isso fazendo para os outros. Quando você não é bom intimamente, você acaba fazendo mal para as outras pessoas. Então, vamos escolher todos nós, é uma escolha diária. Eu não sou, eu sou boazinha o tempo todo, eu sou ruim o tempo todo. É uma escolha muito íntima e muito pessoal eu ser boa hoje, eu tentar ser boa amanhã também, depois da manhã também, e sucessivamente. Tem alguma coisa para dizer a respeito disso, Rosiane? Como assim você pensa em relação à paz interior, assim? Você pensa nisso, sobre isso, as suas escolhas do dia a dia? Você tem noção dessas escolhas do dia a dia? Eu concordo. A professora Rosiane. Eu concordo com você quanto às escolhas. A gente escolhe, sim. E eu acredito também que a gente acaba refletindo o que a gente tem dentro da gente. Então, aquelas pessoas que a gente, às vezes, julga problemática, que tenta dificultar, que gera muito conflito, geralmente é porque, internamente, ela já lida com o conflito, é um conflito interno, e isso acaba expandindo, passando para as outras pessoas. E eu acredito, sim, que a gente escolhe. E se a gente escolhe ser melhor, é claro que não é algo automático, eu escolho e já sou, mas é uma luta diária, eu vou tentar ser. E, com certeza, um dia vai conseguir chegar ao ápice desse desejo, dessa escolha. Tá certo. Andrezinho? Vou pedir para você, Eliane, falar mais perto do seu microfonezinho, tá muito baixinho para mim aqui. Nunca tive esse problema, eu fico até com medo de estar falando alto demais, mas eu vou me cuidar agora. Melhorou um pouco agora? Melhorou. Por isso que na hora que você foi falar da Rosiane, eu fiquei atravessando vocês dois aí, essas duas? É verdade. Obrigado por me avisar. Alô. Bom, as melhores coisas da vida, como falou que não são coisas, esses dias agora eu fiz uma brincadeira com o André, eu queria pescar e eu queria conversar. Então, eu pressionei ele para ir pescar comigo e, na verdade, eu queria conversar. Eu falei para ele que eu preciso conversar, que é para falar, assim, que eu ia ser pai de novo, né? Mas só que a Maria falou, é segredo, só vai contar aqui dos pais. E eu tive que aguentar aquilo para poder não falar. Fomos pescar, pescamos 5 horas e pouco lá, não pescamos ninguém, só demos água para a minhoca e para a nossa isca e mais nada. Então, as melhores coisas não são coisas. É uma história para contar, alguém para partilhar, alguém vai ficar do lado quietinho ali. São momentos, são situações. Tá certo. A educação para a paz adquire importância fundamental quando se descreve como um conjunto de elementos que se impulsionam na aquisição de valores éticos, princípios conceituais e padrões de ação psicossocial que influem no comportamento da pessoa em relação aos seus semelhantes, tanto que se refere às suas ações interpessoais no interior de uma sociedade, como em suas conexões com o mundo. Partindo disso, essa aula considera a paz como um valor intrínseco a cada pessoa. Proporciona aos estudantes uma reflexão acerca dos inevitáveis conflitos gerados pela convivência ou ocasionados pelas desigualdades sociais e a falta de respeito aos direitos humanos. A gente sabe que agora esse período, né, de período de distanciamento social e que a gente está no meio de espero que no quase fim de uma pandemia, os conflitos gerados pela convivência tiveram um aumento, porque muitos pais e muitos filhos e muitos relacionamentos, né, marido, esposa, mãe, filhos, tinham um certo distanciamento, apesar de morar no mesmo ambiente, se viam menos do que agora. Então, trazer essa aula que fala dessa importância de se pensar, né, de se refletir sobre esses conflitos e trabalhar o espiritual, ou trabalhar o emocional, é muito importante, não é verdade? Por isso é que a gente traz essa aula na intenção de ajudar nesse momento também,
Pode mudar, fazendo favor, André? Porque os objetivos gerais dessa aula é isso, é refletir sobre a importância da paz interior, porque em um ambiente que tem conflito, em todo lugar que tem duas pessoas tem conflito, mesmo que exista muito amor envolvido. Os conflitos, eles são até importantes para um certo crescimento, desenvolvimento, para o aprendizado, mas a gente tem que saber se você tem um conflito, mas está bem, tem essa paz interior, você vai calcular melhor o que vai falar, você não vai só agir de acordo com o reflexo do que você teve, você vai pensar, você vai interiorizar, e se você vai ajudar nesse processo também de bom convívio, né? E é claro que a gente está falando nisso a nível de morar na mesma casa, no mesmo ambiente, mas a gente sabe que existem vários conflitos sociais também por todos os lugares, né? Inclusive agora, nesse momento, desde ontem, está tendo um conflito muito falado na mídia, que é em relação à questão daquela menina de 10 anos que passou por, hoje pela manhã, dia 17, né, de agosto, passou por um aborto, né? E houve todo um conflito por conta disso. Algumas pessoas eram contra, outras a favor, mas a gente vê na mídia muita, faltando mesmo essa paz interior que cada um tem que ter na hora de falar, principalmente sobre problemas de uma outra pessoa que tem todo um histórico por trás daquele problema, né? A aula de hoje também tenta estabelecer relações entre esses conflitos violentos, né, ocasionados pelas desigualdades sociais, e a necessidade do mundo todo de viver em paz. Ok? Andrezinho, pode continuar? Bom, nós temos aqui a sugestão de um filme que é A Vida é Bela, né? Esse filme não é um filme novo, mas é um filme que é bastante conhecido, né? Eu confesso que eu nunca assisti esse filme, mas gostaria de assistir esse filme um dia desses na aula online com os nossos estudantes, se os outros meus caros colegas também quiserem aceitarem e assistir ou fazer uma aula diferenciada. A minha paz e a sua. A paz implica, sobretudo, a relação de cada pessoa consigo mesma e com o meio que a cerca. É ocasionada por um estado de quietude e calma existente no âmago de cada pessoa. Sobre isso, leia a crônica de Clarice Lispector e responda as perguntas que seguem. E antes de começar as perguntas, eu pergunto para a nossa querida convidada especial, Rosiane. Rosiane, como é que está a sua paz? Está muito em paz a minha paz. eu considero que eu vivo bem em paz, e as pessoas que vivem ao meu redor também, eu consigo deixar um pouco em paz, assim, não tanto, né? Mas eu tento sim. E às vezes é claro que a gente não está bem e acaba deixando isso, mostrando isso para o outro, e até às vezes, não descontar, mas influenciar em certas atitudes, né, com outra pessoa. Mas, na maioria das vezes, eu procuro estar em paz, até mesmo para não afetar quem está ao meu redor. Muito bem. E uma coisa que me tira um pouco a minha paz é o excesso de coisas para fazer. Então, quando eu estou muito sobrecarregada, isso me deixa um pouquinho inquieta e acaba afetando a minha paz. Eliane, como está a sua paz? Eu fiquei pensando, tomara que ele não pergunte para mim, que eu não vou saber responder. Eu estou brincando. Hoje é dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe está fazendo 75 anos hoje. E, assim, hoje o meu emocional está bem em paz. Assim, eu estou bem agradecida pela minha mãe estar com saúde. Eu estou agradecida por ter tido bastante oportunidade de viver com o meu pai, apesar dele não estar aqui. Então, hoje, assim, eu acho que o meu coração hoje está bem em paz. Com tudo que está acontecendo, a gente ainda, assim, a minha família ainda está bem protegida em relação de saúde, a gente não passou por nenhuma grande dor por esses meses, 5 meses difíceis que o mundo todo está passando. Então, isso, de certa forma, apesar da gente ficar muito preocupado com todos os seres viventes, né, principalmente os seres humanos que estão passando agora por um período difícil,
mas quando a família da gente, né, ainda está bem protegida, a gente tem que resguardar a paz e tentar ficar bem. E você, André Aguinaldo, como é que anda o seu emocional, sabendo agora que vai ser pai pela segunda vez, tem a Cibele, né, graças a Deus, com saúde também, tem o seu amor, a Maria, que tem uma menininha também, e agora está na expectativa de um nenenzinho aí que ainda não sabe se vai ser uma menina, a terceira, ou se vai ser o primeiro menininho da vida de vocês. Como está a sua paz no meio de tanta felicidade? Eu estou muito em paz, estou muito animado. Não foi um acidente, foi algo planejado. Foi melhor que a idade, não falou assim, não, vamos esperar mais não. Vamos ter esse negócio. E eu estou muito em paz, seguro desse momento. E feliz, porque achei que isso não seria capaz. Né? André Neves, André Costa, como está a sua paz? A gente vendo tantos esses comentários ali, e assim, a gente vê a questão de paz, né? E a minha paz resume-se aos meus filhos, né? A gente pode escolher ter a paz, ou você viver a sua paz, ou você ser contagiado pela paz dos outros, né? Assim, ou, né, ser influenciado por problemas dos outros também. A professora leu anteriormente a respeito de paz é um estado de espírito, e assim, a gente tem que entender que, de repente, o problema do outro, aquilo que tira a paz do outro, não pode influenciar na sua paz. É lógico que problemas todo mundo tem, mas a gente sempre tem a escolha. Eu tenho algumas situações na minha vida que muitas vezes me tiram a paz. Só que eu coloquei na minha cabeça que, assim, que certos problemas não são meus. E a partir daí eu passei a viver em paz comigo mesmo. Né? Esse estado de espírito é algo que a gente requer. Então, hoje, assim, eu vivo em paz, eu tenho, assim, de fato, paz comigo mesmo, porque eu tenho meus filhos com saúde, como a professora mencionou, né, a questão de saúde, a questão de situação, de planos, de projetos que a gente tem. Então, assim, apesar de que algumas pessoas à minha volta aparentam não estar em paz e às vezes nem buscam tanto essa paz, mas eu não deixo com que esses fatores influenciem na minha paz, especificamente. Então, hoje sim eu vivo em paz, tranquilo, na minha casinha, com meus filhos, né? E buscando, assim, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo, eu durmo em paz. Então, acho que isso é o mais importante. Continue aí, André. Então, vamos lá. Tem hora que a gente não tem muita paz, não, né? Ainda mais em casa, o menino aparece aqui chamando a gente, né? E a Sheila tá arrumando a Helena para tomar injeção, coitadinha. Talvez a minha paz altere, né? Pode ser que ela volte chorando, tadinha. Mas a gente vai seguindo aqui, né? Então, solidão e falsa solidão. Eu, como pouco li, Thomas Merton, copiei, no entanto, de algum artigo seu as seguintes palavras: quando a sociedade humana cumpre o dever na sua verdadeira função, as pessoas que a formam intensificam cada vez mais a própria liberdade individual e a integridade pessoal. E quando mais cada indivíduo desenvolve e descobre as fontes secretas de sua própria personalidade incomunicável, mas ele pode contribuir para a vida toda. A solidão é necessária para a sociedade como o silêncio para a linguagem, e o ar para os pulmões e a comida para o corpo. A comunidade que procura invadir ou destruir a solidão espiritual dos indivíduos que a compõem está condenando a si mesma à morte por asfixia espiritual. E mais adiante, a solidão é tão necessária tanto para a sociedade como para o indivíduo que quando a sociedade falha em prover a solidão suficiente para desenvolver a vida interior das pessoas que a compõem, elas se rebelam e procuram a falsa solidão. A falsa solidão é quando o indivíduo ao qual foi negado o direito de se tornar uma pessoa vinga-se da sociedade transformando sua individualidade numa arma destruidora. A verdadeira solidão é encontrada na humildade, que é infinitamente rica. A falsa solidão é o refúgio do orgulho e infinitamente pobre.
a pobreza da falsa solidão vem de uma ilusão que pretende, ao enfeitar-se com coisas que nunca podem ser possuídas, distinguir o eu do indivíduo da massa de outros homens. A verdadeira solidão é sem um eu. Por isso é rica em silêncio e em caridade e em paz. Encontra em si infindáveis fontes do bem para os outros. A falsa solidão é egocêntrica, porque nada encontra em seu centro, procura arrastar todas as coisas para ela. Mas cada coisa que ela toca infecciona-se com o seu próprio nada e se destrói. A verdadeira solidão limpa a alma, abre-se completamente para os quatro ventos da generosidade. A falsa solidão fecha a porta a todos os homens. Ambas as solidões procuram distinguir o indivíduo da multidão. A verdadeira consegue, a falsa falha. A verdadeira solidão separa um homem de outros para que ele possa desenvolver o bem que está nele e não cumprir o seu verdadeiro destino a pôr-se a serviço de uma pessoa. Então, a solidão e a falsa solidão, né? Muito interessante esse texto aí, né, que vem falando, né, sobre essas perspectivas, né, dos benefícios. O que seria, André, essa solidão e essa falsa solidão? Porque ele fez esse comparativo, né? No nosso contexto, assim, no nosso dia a dia, qual seria um exemplo dessa solidão e dessa falsa solidão? Será que na sala de aula eu consigo vivenciar algo do tipo com nossos alunos, ou até nós, professores, nós passamos por isso? Eu vou falar assim que a falsa solidão eu vou falar primeiro assim, a solidão é aquela forma de que você está realmente sentindo só, ou não realmente só, de verdade, ou não tem ninguém com você, e não tem a quem recorrer, e seria se está realmente em solidão. Mas a falsa solidão é aquele momento que exatamente o contrário de solidão, em que você fica auto se apiedando, fica ali, tudo que você faz é para chamar atenção, para fica lá dengando você, aquelas coisas que ficam chamando atenção para ter pessoas, olhares para você. Isso é isso que eu entendi dessa falsa solidão, de você ficar se automutilando, digamos, os seus sentimentos, seu espírito, achando que só você que perde, achando que só você que sofre, achando que tudo fica ruim somente para você. Então, é isso que eu vejo como falsa solidão, que as pessoas fazem isso com frequência, e eu vou falar assim que, com grande frequência, os adolescentes fazem isso para chamar a atenção de alguém, né? Ou para conseguir as coisas que eles querem, ou até mesmo com os pais, por exemplo, ficar fazendo chantagem emocional com os pais, essas são falsas solidões, que por mais que eles consigam as coisas, aquilo nunca é o bastante, porque aquilo foi falso, aquilo não enche, aquilo não preenche, e por isso está sempre querendo mais. É a falsa solidão, então, no meu ponto de ver, de entender, é você se auto-apiedar-se, ficar assim fazendo de coitado. Essa é a palavra final, que na minha opinião, compreende o que é falsa solidão. Eu vou devolver a perguntinha. André. Isso, por favor. Oi, por favor, pode continuar. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Eu vou perguntar assim, para estender essa pergunta para a Rosiane. Rosiane, o que você entende de solidão e falsa solidão a partir da leitura ou a partir da sua própria vida, assim, de experiência vivida? Olhando assim, pelo que foi exposto, a falsa solidão seria quando você está sozinho, não por uma vontade própria, não é algo voluntário. Então, você se prende a todas as outras coisas, penso eu, né? Se prende a todas as outras coisas, então você não consegue aproveitar o momento em que você está só. Já a solidão, a verdadeira solidão, seria como a solitude, que é, na verdade, um isolamento voluntário. A gente consegue pensar, colocar em ordem os nossos pensamentos, a gente consegue observar o significado das nossas emoções, consegue olhar para o nosso mundo interior. Então, eu imagino que a solidão seria como a solitude. E já a falsa solidão seria quando a gente está sozinho, porém, a gente não consegue desapegar de todo o resto.
de tudo que está longe de nós. Eu entendi assim. Eliane, quer falar um bocadinho? O André quer falar um pouquinho? Eu acho que a verdadeira solidão, né, é aquela que traz, assim, realmente aquele silêncio, aquele afastamento dos outros, como bem falou a professora Rosiane, que a pessoa queira, né? Eu acho que a solidão verdadeira, ela é rica em silêncio, em humildade. Muitas vezes a pessoa está solitária, mas para se conhecer melhor, para se conectar com o bom, com o divino, com Deus. Já a falsa solidão é aquela que vem assim, cheia de orgulho. Muitas vezes você está sozinho porque você é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que você é egocêntrica, pensa muito em si mesmo. Então, aí realmente você fica mais sozinho, mas exatamente porque é a própria pessoa que induz as outras pessoas a não gostarem de ficar perto e também é muito orgulhosa. Então, essa seria uma falsa solidão no meu ponto de vista. E muitas vezes a pessoa... Eu tenho uma experiência da minha filha, que ela já é adulta, né? Tem 34 anos e ela nunca casou. E ela não se sente sozinha. Ela fala que não tem solidão, porque ela gosta muito de estudar sozinha, ela gosta muito de ler, ela gosta de assistir um filme sozinha. Ontem mesmo eu falei com ela, estava assistindo um filme sozinha. Então, é uma pessoa que sabe lidar com ela sozinha, com ela mesma. É uma verdadeira solidão, mas não é aquela solidão nociva que te faz mal, que te aprisiona, que te deixa... Né? Então, eu não sei lidar muito com a solidão. Então, eu acho muito bonito uma pessoa espiritualizada, uma pessoa conectada em si mesma. Eu tenho necessidade, assim como você, André Aguinaldo, porque eu te conheço. A gente gosta mais de dividir. Eu sempre ouço você dizer isso. Você gosta de estar com as pessoas, de dividir. Eu acredito que você, 5 horas pensando, pescando com o professor André Costa, e não ter falado para ele que você ia ser papai, é porque você foi muito fiel para Maria, porque você ficou com muita vontade, né? Você é meio parecido comigo, assim, nesse negócio de não gostar de ficar sozinho, né? Eu acredito nisso, muito parecido com o que a Rosiane pensa sobre isso. E esse danado, ele fez isso e a gente preocupado com ele, né? Aí ficava um de cá, eu e o Teófilo de lá, e ele de cá, e a gente tentando assim, será que tá tudo bem? E ele quieto. Mas aí a gente faz uma relação, né, dentro desse contexto, inclusive do fato aí do André, a questão da paz. Porque a gente, de repente, ele escolheu, assim, essa solidão, de certa forma, né, porque ele atendeu ao pedido da Maria, mas ele estava em paz, né, embora, às vezes, né, dentro do conflito interno, poxa, eu queria contar, mas eu não pude contar. Então, a solidão, a exemplo da sua filha, né, professora, para ela, não é solidão, para ela é paz. Não. Né? Então, assim, tem hora que eu falo aqui em casa, e quando eu fui casar, não é segredo, nós sentamos numa mesa e a gente conversou os defeitos de um ou outro, né, para ver, olha, eu sou assim, tal. E eu tenho hora que eu me sinto tão insuportável que eu não me suporto. Então, eu fico quietinho. De verdade, eu me sinto assim, tão chato, que eu fico sozinho. Naquele momento, eu tô ali sozinho, mas eu consigo ficar em paz. Quando eu fico tranquilo aí, né, hoje minha esposa já aprendeu a conviver comigo, né, e coisa assim, então ela já me deixa quieto, né, eu falo, deixa eu quietinho aqui, deixa eu quietinho. No começo foi um conflito, porque eu queria ficar sozinho e ela, né, ela queria estar conversando, ela queria estar mostrando, e assim, são naturezas e personalidades que a gente tem. Lógico que aí é uma coisa assim, de repente, que foge do controle da gente, não é algo assim para eu me mostrar, porque eu sou, não, é porque eu, em determinado momento, eu preciso daquele momento ficar sozinho, né, igual a sua filha, de parar, de pensar, de refletir, e eu gosto de ter esses momentos assim, mas né, cada um, isso tudo relacionado com a paz, aquilo que, né, nos traz a paz, né, e se a gente está buscando essa paz, que jeito que ela vai vir, ou como que nós almejamos, né, isso é bem relativo aí nesse sentido. Vamos lá, André, senão fica muito comprido, né? Vamos seguir. E quando mais indivíduos envolve, e quanto mais cada indivíduo desenvolve e descobre as fontes secretas de sua própria personalidade incomunicável,
mais ele pode contribuir para a vida do todo. Aí eu vou falar aqui rapidinho, e eu falo assim que a Rosiane, ela, no tempo que ela viu eu sozinho, ela chegou para perto de mim assim, da forma mais do que eu imaginava. Ela no Natal, ela convidou eu para passar o Natal com a família dela. Ela, algumas vezes, ficou preocupada comigo, me ligou uma mensagem, ela, a Fabíola, né? E a Fabíola é minha irmã desde 2014, né? Então, a gente vai criando expectativas, fazendo coisas que vai mudando a vida da gente, né? E, ô Maria, fala por que 19? 19. O seu irmão. Aí, ela não deixou eu ficar só, e eu detesto ficar só. Eu sou pessoa que não gosta de ficar só. Se vocês ficarem olhando nas fotografias, agora não tão mais, depois de ficar arrumando, mas antes, todas elas eram com rodeado de pessoas, né? Então, eu falei para ela, eu agradeço muito ela ter acolhido eu, mesmo eu meio, não pedindo assim para alguém, gente, por favor, alguém me acolhe, não. Mas ela viu e foi lá e me buscou. Eu fui muito grato e aceitei o convite, fui lá, nem sei, fiquei lá um pouquinho só, mas me sentindo peixinho fora d'água, mas fui lá e muito agradecido por ela ter feito isso comigo. Gosto muito dela. Fazendo um paralelismo entre a frase mencionada e a paz tida como um estado interior de estar e viver em paz consigo mesmo, explique o que você entende sobre isso. Fazendo um paralelismo entre a frase mencionada e a paz tida como um estado de interior de estar e viver em paz consigo mesmo, o que você entende disso, senhorita Rosiane? Como é que é estar e viver em paz com você mesmo? Acredito que estar e viver em paz comigo mesmo é aceitar, porque tem coisas que nós podemos mudar, então a gente deve lutar por isso. Mas tem coisas que não é possível, não está ao nosso alcance. Então eu acredito que estar e viver em paz consigo mesmo é saber lidar com isso, é conseguir entender o que eu posso e o que eu não posso mudar e tentar viver, tentar aceitar, de certa forma, essas circunstâncias. Muito bem. Esse povo que faz matemática precisa uma resposta, né? Muito objetivo. É bem doido. Muito bem. Como Thomas Merton classifica a solidão? Aí vou pedir para o André responder, né, André? Então, deixa eu ver se o meu microfone tá ligado, tá, né? Tá, tudo certinho. A gente vê, assim, ele classifica até como, vamos dizer assim, algo que faz com que a pessoa, não vamos dizer que ela sinta-se bem, mas ela se conhece, né? Acaba até complementando com a resposta da professora Rosiane, porque quando ela passa a compreender-se nesse contexto que ela, vamos dizer, do íntimo dela, das necessidades que ela tem, até mesmo de quando ela não se manifesta, ela acaba contribuindo mais ainda para a sociedade. Então, nesse contexto, quando ele fala de solidão, ele está falando de autoconhecimento e aquilo que faz com que ele possa ter essa paz, de repente, né? Dele estar sozinho, dele sentir essa paz, que ele pode contribuir para a sociedade. Por quê? Porque ele passa a se conhecer, ele sabe as características, né, a meu ver, dentro do que ele pode contribuir. Um exemplo, assim, às vezes eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de estar no meio da gente, mas eu acostumei também a ficar sozinho. E eu passei por uma situação, acho que foi no sábado à tarde, se eu não estou enganado. Ou foi no domingo, não sei. Levei a minha esposa lá na casa do meu sogro e voltei para casa. Foi ela e os meninos, fiquei aqui sozinho. Sim. Mas aí ela falou, mas você gosta de ficar sem a gente? Não é que eu gosto. Mas eu também, às vezes, gosto de ficar sozinho. Eu já me conheço. Aí eu penso, eu consigo, né, planejar alguma coisa, organizar alguma coisa. Então, assim, a necessidade que cada indivíduo tem. Então, ele passa a se conhecer e, dentro das suas características, aquilo que ele pode contribuir ou não. Então, né, isso vamos dizer assim, que é individual de cada um, né, dentro da perspectiva de cada um. Então, na minha visão, é mais ou menos assim. A falsa solidão é quando o indivíduo ao qual foi negado o direito de se tornar uma pessoa vinga-se da sociedade, transformando sua individualidade numa arma destruidora. Sobre isso, cite algumas situações em que a falta de respeito ao ser humano ocasionou algum tipo de conflito violento na sociedade em que vive. Eliane, você pode responder isso para a gente?
Acho que uma coisa que eu já até comentei hoje durante a gravação e agora é a respeito assim de muitas coisas na mídia, né? A gente sabe de algumas coisas. Por exemplo, recentemente, uma questão de muita violência foi no caso daquele homem negro que foi morto por um policial, né? De ontem para hoje, a menina de 10 anos que sofreu abuso desde os 6, muitos comentários assim que geram conflitos, né? Umas pessoas foram lá para frente do hospital, algumas querendo o aborto, outras não querendo o aborto, e isso gera um conflito enorme de uma coisa que a gente desconhece, viu só uma reportagem, mas desconhece toda a vivência dessa criança, o tanto que ela já sofreu, quem poderia ajudá-la que deve interferir numa questão tão difícil e delicada dessa, onde muitas pessoas, hoje em dia, porque tem a mídia, pode ser juiz, pode ir lá e achar que deve resolver o problema do próximo. Então, alguns tipos, né? A gente sabe que existem outros conflitos no mundo, humanos, né? O conflito de guerras, conflitos religiosos, conflitos por riquezas desses países mais ricos, em disputas por questões econômicas. Então, isso tudo a gente pode falar, sem contar, trazer para a gente, né? Conflitos bobos dentro de casa que a gente pode evitar, conflitos por conta da própria natureza, que cada um é diferente, entender que nós todos deveríamos de pensar nisso, entender melhor que os conflitos são necessários, mas ter uma paz interior para resolver esses conflitos e trazer as soluções para todos é muito necessário e é bom para todos, não é? É isso que eu penso. Não sei se eu consegui responder do jeito que você achava. Sobre as situações em que você mencionou há pouco, para cada uma delas, sugira uma maneira pacífica de resolvê-la. Essa questão de resolver pacificamente é difícil, né? Porque, às vezes, tem uma coisinha que eu vou deixar a Eliane responder, que fala assim, o problema mais fácil de resolver é o problema dos outros. Então, quando dói no outro, é fácil de resolver. Agora, quando dói na gente, é outra questão. Então, vou deixar essa questão aqui para os alunos na aula online, para eles poderem responder para nós, que cada um faz um problema e cada um vê a solução de forma diferente. Assim como foi nós quatro falamos sobre a solidão e a falsa solidão um pouquinho atrás ali, cada um falou de forma diferente como vê, interpreta e enfrenta e vive cada situação dessa. Rosiane, vou deixar você ler essa leitura aqui para nós. Cadê a Rosiane? Rosiane saiu, Eliane? Eu não a vejo aqui. Acho que saiu agora. Que às vezes o microfone deu problema, né? Eu vou lendo enquanto isso, pode ser? Pode ser. A paz no mundo. Nos diferentes momentos históricos do mundo, encontramos diversas maneiras de enfrentar conflitos violentos de formas pacíficas. Sobre isso, podemos destacar diferentes expressões artísticas carregadas de conotações pacíficas, como, por exemplo, a música Imagine, ou Imagine, né, cantada por John Lennon. Esse é o momento que vocês deveriam de cantar para nós. Que lindo, hein? Essa música é linda. Só que agora o meu violão está até do lado, né? Só que eu não botei a letra, então não vai dar para eu fazer essa proeza. Aí eu botei a menina que gravou, que fez tão bonitinho, vamos ver ela cantando aqui. Essa música, nos anos 70, ela era símbolo de paz. Era usada assim como um símbolo de paz mesmo. Muito bem.
try. No help below us. Purpose on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It is hard to do. Doesn't kill or die for. Your heritage on you. Imagine all the people living life and peace. And you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join your eyes, and the world is one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Like heart of man. Imagine all the people sharing all the world, and you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join your eyes, and the world is one. Muito bem. Então, vamos voltar aqui à nossa continuação. Esse nosso videozinho, depois de escutarmos aqui a musiquinha do Elton John, que ela marcou o tempo, né? Marcou a época. E eu nem sei que ano vai essa musiquinha, mas é que ela é conhecida muito. Inclusive, para os professores de inglês, o povo fala assim que todo professor de inglês tem que passar a música do Elton John, Imagine. Então, todo mundo que estuda inglês na escola pública, pelo menos, já escutou a música Imagine. Aí eu fui lá na escola a escola particular, né, do Dinâmico lá, cheguei lá, toquei essa música e todo mundo conhecia também. Ou seja, é uma música que retrata bem o que é estudar inglês e muitas vezes também por questão de dar a volta por cima, de solucionar problemas, de viver cada momento, né, daqueles terríveis. Por exemplo, eu vi uma vez na fotografia não sei se fotografia foi um vídeo, em meio à guerra, as crianças brincando, né, porque o momento também é cruel, mas a vida continua, bora para frente, tocar para frente. Então, aqui, você imagina o mundo como é descrito na letra da música? Justifique sua resposta. Tanto a Eliane quanto a André, se a Rosiane já voltou, se conseguir voltar, quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Andrezinho? Eu quero dizer que, antes ainda da gente comentar sobre a pergunta, André, na escola, eu estudei, tá, essa música, o professor de inglês passou para a gente, viu? Isso há, vamos dizer que quase 20 anos atrás, tá bom? Quase 20. Quase 20, eu imagino, ou um pouquinho mais, mas a gente já ouviu e essa música realmente é muito bonita. Então, a gente imagina, né? Você imagina como um mundo, como que é descrito na letra da música, né? Ainda é um sonho. A gente viu essa semana, né? Com tantas coisas acontecendo assim ruins, né? Nesse sentido assim como a professora Eliane Urbanski comentou anteriormente lá do caso dessa menina,
mas ao mesmo tempo nós vimos também a notícia que o Estado de Israel estão fazendo paz, se eu não me engano, com os Emirados Árabes. Então, assim, é uma guerra antiga, né, desde a independência de Israel, desde antes, né, eles vêm com esse conflito lá e tal. Então, a gente começa a vislumbrar, assim, algo relacionado com a paz. Lógico, né, no contexto religioso, espiritual, as pessoas sonham, né, um dia sim, né, com a maioria das religiões apresentam aí um paraíso, né, um lugar onde haja essa paz, e a gente, né, almeja, né, imaginar o mundo assim é um sonho mesmo, né, quase que utópico, mas é algo que todos nós, né, almejamos e a gente, né, pode fazer, pelo menos, de repente, não no mundo todo, mas no mundo em que nós estamos situados, né, dentro da nossa família, dentro da uma sala de aula, lá nos nossos trabalhos, né, eles que depois vão ir para o mercado de trabalho, eles podem sim, né, começar a arquitetar esse mundo sim, né, um mundo assim com mais, que não exista tantas diferenças como a música traz, né, nessa questão assim, sem tantos julgamentos e com mais paz, né, eu vejo mais ou menos dessa forma aí. Tudo bem. André, lê a pergunta aí. Embora a música seja da década de 70, ela nos remete a pensar em diferentes conflitos armados vivenciados pela sociedade ao longo da história, né? Então, a respeito disso, cite alguns conflitos que você conhece que eclodiram no mundo e se enquadram em algum tipo de disputa, como territorial, por autonomia ou por recursos. Aí as professoras, eu vou deixar para a Rosiane, para a professora de História, que com certeza sabe tudo, né? Mas elas vão saber, assim, quais são, professoras? Ajudem a gente aí. Rosiane, voltou? Eu acho que não, hein? Eu vou deixar a professora de História, que com certeza ela sabe muito, muito mesmo. Olha, gente, o André bem comentou ali, o André Costa comentou agorinha da questão do Oriente Médio, lá na região do Oriente Médio, onde foi construído o Estado dos Judeus, né? Então, a própria territorial, né, desde 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi criado o Estado de Israel, tem uma disputa ali de território, uma disputa naquela região ali no Oriente Médio, exatamente por recursos naturais também, como o Irã e o Iraque, que ficam próximos ali em relação a petróleo, né? A gente sabe que os Estados Unidos já se envolveu em muitas guerras por conta de disputas na área econômica, né? A gente sabe que o Brasil é um país que não se envolveu tanto em guerra, assim como o nosso vizinho aqui, os Estados Unidos, mas a gente sabe que existem muitos conflitos por disputas naturais, disputas de autonomia, economia, territorial no mundo todo, mas a gente sabe que aqui também, apesar de a gente não se envolver em guerras com outros países, né, a gente também tem um problema muito sério das disputas aqui no Brasil, por exemplo, a questão racial é muito séria aqui, né? A questão racial é uma coisa que a gente deve conversar, sim, para tentar diminuir a desigualdade social, porque o Brasil ele foi 388 anos escravista, então, hoje em dia tem respingos sociais, por diferenças sociais, que a gente deve respeitar, falar, tentar diminuir, fazer a nossa parte. Então, inúmeros exemplos. Mas eu gostei muito da fala do André Costa, que no meio de coisas que a gente está falando sobre conflitos, ele trouxe ali a fala da reportagem que fala, né, dessa tentativa desses países de tentar uma reaproximação, coisa que já estão em guerra desde 1946. Muito bacana, André Costa, você lembrar disso. Eu falei só em conflito e você falou de coisas boas. Muito bom. Andrezinho? Eu vou voltar rapidinho aqui. Quando falou em mundo, assim, eu pensei, que mundo? Existem vários mundos. Obrigado. E um dos mundos que o pessoal vive, por exemplo, hoje aqui, é o mundo da política. A guerra que tem, né?
a guerra de informações falsas, de informações verdadeiras que são falsas, de informações falsas que se tornam verdadeiras, uma bagunça. Uma bagunça. E a gente tem que ter saúde mental para poder... tem que ter saúde mental saudável para poder entender e viver, continuar vivendo sem ficar louco. Rosiane, leia a pergunta e responda se você puder. Em relação a quais conflitos citados na resposta anterior, você assume uma postura de tolerância ou desacordo? Justifique sua resposta. A Eliane comentou sobre os conflitos quanto à raça, a cor da pele. Isso eu sou totalmente em desacordo. Eu não concordo, eu não sou a favor. E eu acho que realmente deveria ser feito algo que a gente conseguisse tentar viver em harmonia. Porque a cor, ser diferente em relação à cor, ou até mesmo classe social, isso não quer dizer nada. Então, que a gente pudesse se tratar como iguais, independente da classe, da raça, da etnia, qualquer outra coisa. Alguém gostaria de falar algo a respeito? Eu não vou comentar sobre esse assunto que a Rosiane acabou de falar agora, porque eu já... Às vezes eu acho que eu falo demais sobre essas coisas assim que eu já sofri, algumas pessoas acham que eu faço de coitado, e na verdade não é. Isso a gente sofre muito. E um dia eu fiquei surpreso com a Eliane, falou assim que ela não gostava da cor dela, porque eu chamava ela de não sei de que chamava, não sei, não lembro de que chamava ela. Mas eu não gostava da cor dela. E na verdade eu gosto da minha cor, não que eu não gosto da cor dela, mas eu aprendi a gostar de mim, por mais que a sociedade onde eu vivia, ou ao meu redor, insistia em mostrar para mim que eu era inferior. Mas isso tudo passou e o tempo mostra quem é o quê. Esperança for um mundo melhor. Eu não lembro agora que o André leu um. Eliane, você leu um também? Não, né? Não. Você quer ler ou quer que a Rosiane leia? Você lê, Rosiane, para nós? Leio sim. Esperança por um mundo melhor. Não podemos negar o direito de todas as pessoas manifestarem, se posicionarem e quererem mudanças melhores para suas vidas. Entretanto, não podemos viver ameaçados pela existência de conflitos violentos e, por isso, devemos lutar pela construção de um mundo de paz. Sobre isso, responda. Como podemos melhorar as relações entre pessoas, o homem e a natureza? Eliane, que tem um coração gigante. Responde pra gente. Ai, meu Deus. Eu acho a coisa mais linda, assim, quando falo de um mundo melhor, na minha cabeça, está muito próximo de acontecer isso. Claro que como professor de história, muito próximo pode ser muitos anos atrás ou muitos anos da frente, né? Eu acredito no mundo melhor, sim. Eu acredito que vai haver. Eu acredito que o respeito com a gente, ser humano, com o outro ser humano, o respeito nós, seres humanos, com uma árvore, com um animal, com o lixo que a gente produz. Eu vou todo final de semana para o sítio, e lá no sítio é muito mais nítida o quanto que nós, seres humanos, produzimos nosso lixo. Porque eu não deixo nada lá, nada, absolutamente nada. Então, tudo eu vou jogando, vou guardando, depositando num lugar, num recipiente para trazer. E é um absurdo que muitas vezes eu passo sábado e domingo no sítio, eu trago um carro cheio de lixo e com poucas pessoas. Então, eu acho que quando a gente não tem esse respeito pela natureza, pelo universo, pelo planeta, fica mais difícil. Mas quando há respeito, é muito facinho. Muitas vezes eu falo, eu vou jogar isso porque é só uma casquinha de coisa, é só um papelzinho de bala. Mas a gente tem que pensar que no mundo existe bilhões de pessoas, e que se todo mundo jogar uma tampinha, uma latinha, uma garrafinha, vai estragar o mundo, né? Vai estragar o planeta, vai poluir. Então, a gente tem que fazer as coisas com respeito pelas outras pessoas que ainda vão vir, né? Eu sempre penso assim, olha, como estará aqui daqui 100 anos se eu não fizer a minha parte? Então, eu respeito. A palavra para mim que eu acho, Rosiane, é o respeito.
André Aguinaldo. Eu não sei responder essa pergunta, não. Até que a número 2 eu sei responder, mas a primeira eu sei não. Ah, então a 2 vai ser do André. André Neves. André Opa, retornei aqui, gente. Desculpa, eu tive que ausentar um pouquinho, que, coitada, a Helena foi tomar uma vacina e levou 4 agulhadas, gente. A gente está evitando sair, né? Por causa da pandemia, mas quando vai no posto, tadinha, chega lá, teve a guilhotina e uma atrasada ainda. Aí tive que dar um remedinho aqui para ela. Mas, assim, até para essa questão assim mesmo, né? Já trazendo questão familiar, né? Na minha realidade, né? Seja família, escola ou comunidade que vive, o que precisa ser melhorado por mim para a promoção da paz é algo que eu tenho tentado exercitar. Aquilo que eu falei anteriormente, assim. Eu tenho que ter o respeito e entender que certas coisas não cabem a mim. Fazer a minha parte quando me convém, né? Quando aquilo que eu devo fazer dentro do contexto assim, das minhas forças, da minha situação, mas tem certas coisas que não competem a mim. Aí entra a questão do respeito, entra a questão da individualidade de cada um, mas isso eu tenho exercitado em mim mesmo, assim, dentro do meu contexto. Passar a entender as pessoas que elas vão ter necessidades diferentes, né, situações diferentes, e que nem tudo eu posso implicar, vamos dizer assim. Eu faço parte, né, de um grupo religioso, né, eu sou evangélico, e temos um grupinho, né, no WhatsApp, que a gente acaba comentando, né, os irmãos acabam nesse contexto. E eu, assim, às vezes eu me seguro. Eu vejo, assim, que algumas pessoas postam algumas coisas relacionadas, né, por exemplo, a abertura das igrejas em momento de pandemia. Eu tenho a minha opinião, e eu decidi manter para mim, a menos que alguém me pergunte, mas eu vou manter para mim. Se eu não concordo, eu não faço. Né? Então, e a partir daí, gente, vocês não sabem quanto isso tem me feito bem. E eu tenho que melhorar isso a cada dia. Se não compete a mim, né, se não fere a mim, se é a escolha de outra pessoa, que ela, né, arque com a consequência dela, né, e que ela acha que isso gira em torno da paz dela. Mas aí, para mim, no meu contexto, aí eu prefiro, assim, eu tenho meu posicionamento e eu, né, careço, assim, do meu respeito. Então, nessa questão 2 aí, o que eu tenho exercitado muito é essa questão de autoconhecimento meu e limitar a dar opinião ou me manifestar a coisas que aquilo que eu não sou chamado. Acho assim, que fica assim, bem mais claro. E aprender a respeitar e a tolerar a opinião dos outros. Então, né, isso eu tenho que melhorar ainda mais. Já melhorei. Antigamente eu não passava vontade, não. Falava muita coisa, falava até sem pensar. E criava confusão, criava polêmica. Hoje, né, a gente vai amadurecendo, vai perdendo os cabelos e a gente vê que certas coisas não valem tanto a pena. Né? Então, eu tento promover a paz respeitando, né, as características e individualidade de cada um. Então, isso tem melhorado. O André Aguinaldo, que tinha para falar sobre a 2? Sobre a 2, né, que o André já falou um pouquinho mais, né, mas assim, nessa questão de como tocar, como promover a paz, eu vou falar das palavras do André ali, um pouco delas, né, que manter no meu silêncio e fazer, de vez em quando, que eu aprendi na escola Heitor Villa-Lobos, fazer card de paisagem, resolveria muita coisa. Tocar a vida para frente, sem querer abraçar o mundo, porque não consegue, gente, abraçar o mundo não é capaz. E se você não acaba com a paz, você promove a paz, né? Você não fica no cima do muro. Então, eu vejo assim que muitas situações, inclusive das questões por exemplo, de dar opinião, às vezes se mantém em silêncio, nossa, vai te dar tanto, você vai promover tanta paz para tanta gente, e principalmente para nós mesmos. Se você está em paz, tudo ao seu redor também está em paz. Então, indo para 3. Quais as organizações de cooperação, defesa da paz ou de luta pelos direitos humanos que você conhece? Aí eu vou querer responder essa aqui. Não é responder, na verdade. Na verdade, é uma indagação, é uma filosofia. Porque, às vezes, eu vejo que os direitos, as organizações de cooperação, defesa da paz,
não só da paz, mas dos direitos humanos em si, às vezes eu não entendo eles. Eu sei que é necessário, eu sei que por causa dos direitos humanos muita coisa aconteceu, mas tem hora que os direitos humanos defendem alguns tipos de humanos que eu, na minha humilde hipocrisia, acho que não são pessoas para ser defendidas por direitos humanos. Então, é só um questionamento meu, assim, um meio de desabafo, né? Porque eu sei que as organizações estão ali para proteger o ser humano e tal, pessoas que realmente precisam se não tiver ninguém, fica por ali mesmo, né? Vou fazer uma queixa aqui, assim, rapidinho, assim, só uma queixa, só para poder pensar. Há um tempo atrás, aqui em Ariquemes, mataram um homem e o filho dele sobreviveu no tal do Lava Jato. E aí, e como é um cara rico e tudo mais, havia muito dinheiro e tal envolvido, a polícia chegou nessas pessoas, aqui nos mandantes, matou e tudo mais, descobriu tudo, prendeu os responsáveis, né? Ou pelo menos tentou prender quase todos. Eu fico imaginando, se fosse um coitado de nós, assim, um André Aguinaldo da vida, outra pessoa, se teria essa busca, essa procura tão grande, assim, sabe, para poder solucionar as situações. Eu estou falando isso, se alguém já falar assim, você está falando mal da polícia. Não estou falando mal da polícia, estou falando coisas aqui que a gente percebe, porque a gente vê, é possível ver algumas situações, inclusive, que eu já vivi, de coisas que se você não correr atrás por você mesmo, você não consegue. De coisa, das vezes, por exemplo, eu fui assaltado, por exemplo, e eu acabei descobrindo onde é que estava a moto, onde é que estava o celular, onde as coisas, porque eu fui atrás, de verdade. E são coisas que, dependendo da situação de quem essas pessoas não, parece que a justiça não vai atrás. E eu não vou dizer que é por falta de policiais, é porque falta gente, falta tudo. E eu realmente não sei, assim, a quem é que a OAB, por exemplo, defende em verdade em si. Eu não sei, eu não consigo ver, por exemplo, também, o que é que uma nota de repúdio, o peso de uma nota de repúdio cai sobre determinada organização, ou cai sobre determinados governos. Eu não consigo perceber isso, essa forma de lutar para ajudar alguns humanos que não têm posturas de humanos, alguns políticos, alguns governantes que não trabalham para o bem da sociedade. Então, são coisas terríveis que, infelizmente, não vai ser eu, não vai ser você que está me ouvindo, não vai ser nós que vamos resolver, mas possamos fazer um mundo melhor, o mundo que nós vivemos, ou seja, dentro da minha casa mesmo. Se eu fizer da minha casa melhorzinha ali, eu já consigo fazer que os direitos humanos possam prevalecer e viver em paz. Bom, a vida em paz e o melhor do mundo, que nós fizemos da aula de hoje, acaba aqui nessa aula que ficou, eu acho que deu uns 50 minutos de aula, que vai valer a pena para quem assistir, que tivemos a participação da professora Rosiane Pereira da Silva Matemática, é uma pessoa muito exata, né? Uma brincadeira fora lá, a pessoa exata, mexe com exatas, é uma pessoa muito exata, né? Não tem como negar, né? Então, vamos agradecer a Rosiane por ter participado conosco aqui e torcer que ela venha outro dia também, né? Não só hoje. E fique para a próxima aula, né? Se puder ficar. Né? Então, eu despeço vocês aqui já. Tchau, tchau para vocês. E os outros vão se despedindo também aí. Vamos lá, Andrezinho, Eliane e Rosiane. Então, pessoal, me despeço de vocês, né? Deixa eu falar que vou deixar a nossa convidada por último, né? Mas, né, e a professora Eliane aí. Mas, mais uma vez, uma oportunidade de nós aprendermos um pouquinho, entendermos esse contexto de paz, de mundo, né, nossa concepção de mundo, e que muito em breve nós possamos, né, estarmos na escola novamente, né, vamos aí ter fé que isso vai passar, vamos assistir a aula, vamos fazer as atividades, vamos nos empenhar, né, e lembrar que paz também é uma questão de escolha, né, a gente pode escolher sim, tá bom? Se a gente vai viver em paz ou não, tá bom? Fica aqui meu abraço a vocês, mais uma vez, obrigado aos colegas, e em especial a professora Rosiane, viu? Que a gente faz parte da mesma área, e a gente fica muito feliz, e já fica a recomendação, olha, a experiência é muito legal, quem sabe futuramente mais uma professora de projeto de vida aí pra gente.
né? Eu estou entrando agora, mas já vi que perfil ela tem, né? E enriqueceu muito a nossa aula, né? Que fique aí, continue fazendo as aulas com a gente aí, tá bom? Grande abraço. Obrigada. Tchau, seus lindos. Muito obrigado, professora André Costa, André Aguinaldo. Muitíssimo obrigado, Rosiane, pela colaboração, participação. A gente pôde te conhecer um pouquinho melhor em grupo, assim, mas eu, particularmente, você sabe que você é um anjo na minha vida e eu agradeço todo momento nas minhas orações, eu agradeço por você existir. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, foi muito bom poder participar com vocês, muito proveitoso. Confesso que a gente fica olhando assim de longe, mas parece que vem uma vontade de abraçar, né? É muito bom mesmo ver vocês, mesmo que longe. E eu sinto muita falta daquele contato na escola, mas se a gente permanecer assim, cada um se cuidando, em breve, com certeza, a gente vai estar de volta. Muito obrigada mesmo pelo convite e sempre que precisar, eu estou à disposição. Tchau, seus lindos. Tchau, tchau.